Boa noite, gente. Vamos começar, né? Começar nessa noite, boa noite. Aí você vai virar para a pessoa que está ao seu lado assim e fala: como é bom ter você aqui hoje com a gente, como é bom. Obrigado, é bom ter você aqui com a gente. É bom ter você aqui hoje, Gabriel. Aí você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai dar aquele sorriso Colgate, aquele sorriso sabe, de paz, aquele sorriso que só Deus te deu, meu. Como é que é esse sorriso, pastor Wagner? Isso, esse sorriso bonito, Vira para a pastora, dá aquele sorriso, para ela sorrir para você, ela, isso! Tá demais, né? Isso. A Priscila olhando para Gabriel também sorrindo, olha lá. Olha o sorriso da Priscila que olha para Gabriel. Muito bom. Eu peguei. Vai lá dar um Joyce, vai lá dar um beijinho. Agora eu vou ter que ir lá agora. Eu perdi o rumo aqui. Coitado. Dá um abraço nele aí, é isso. Que fofo, cara. É muito bom. A alegria, a gente vive nessa alegria o tempo todo, gente. O tempo todo, né, pastor Wagner? Né, pastor? É alegria o tempo todo. Aí a gente fica com... Não, nada a ver. Mas essa alegria... Mas vamos nessa, né? Até a pastora... Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua palavra eu não sei viver, não existe vida além de ti. Tu és o único, incomparável, és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua palavra não sei viver, não existe vida além de ti.
morto fui, livre sou, a tua graça me alcançou, teu sangue em mim purificou, o seu nome eu adoro. Sua bondade é viva aqui, a esperança somente em ti. Na cruz mostrou perdão e amor, e o seu nome eu adoro. Toda a terra canta
todos, Senhor da sua igreja, pão vivo que desceu do céu, pra sempre filho vamos ser. 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 Tu és digno de tudo, a nossa fortaleza, Cordeiro que venceu a morte, a nossa vida libertou. Nome sobre todos, Senhor da sua igreja, pão vivo que desceu do céu, pra sempre filho vamos ser. Tu és digno de tudo, a nossa fortaleza, Cordeiro que venceu a morte, a nossa vida libertou. Nome sobre todos, Senhor da sua igreja, pão vivo que desceu do céu, pra sempre filho vamos ser. Revolução da graça, oh, oh, já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça, oh, oh, já começou em mim, já começou em mim. Na cruz do meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz que um dia eu morri. Nova criatura sou agora, a graça me alcançou. Eu me sinto livre, eu me sinto livre, Salvador. E agora, perdoado estou. Agora, a graça me alcançou. Eu sou transformado, sou livre do pecado, todo o meu passado, Cristo apagou. Uma revolução da graça, oh, oh, já começou em mim, já começou em mim. Isso é muito grande, que me constrange foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça, oh, oh, já começou em mim, já começou em mim. Jesus morreu, foi nessa mesma cruz que um dia eu morri. revolução da graça.
Vocês estão prontos pra dançar? Sim, eu estou. Vocês estão prontos pra dançar? Sim, eu estou. Vocês estão prontos pra dançar? Sim, eu estou. Vocês estão prontos pra dançar? Então Dance até cansar, não pare de balançar. Dance, na festa do céu, na festa do céu. Então dance até cansar, não pare de balançar. Dance, na festa do céu, na festa do céu. vocês estão prontos pra dançar? Sim, eu estou. Vocês estão prontos pra dançar? Sim, eu estou. Vocês estão prontos pra dançar? Sim, eu estou. Vocês estão prontos pra dançar? Então Dance até cansar, não pare de balançar. Dance, na festa do céu, na festa do céu. Então dance até cansar, não pare de balançar. Dance, na festa do céu, na festa do céu. Então dance até cansar, não pare de balançar. Dance, na festa do céu, na festa do céu. E parou! Pastor André chegou aqui e falou assim: hoje tá acelerado. Eu tô acelerado, gente. Eu tô 320 por hora. Pode ser igual, né, pastor? Eu vivi, provei da sua fidelidade. Vi milagres que não posso compreender. Na beleza do que não posso entender. Jesus é você. Jesus é você. Creio que és o Deus de maravilhas. Tu és Deus de maravilhas. E os milagres que eu vi, bom demais para não crer. Tu és Deus de maravilhas, que me curou por amor. E os milagres que eu vi, bom demais para não crer. Ressuscitar, mas em seu nome mortos vão se levantar. Toda a glória aquele que tem o poder. Jesus é você. Jesus é você. Creio que és o Deus de maravilhas. Tu és Deus de maravilhas. E os milagres que eu vi, bom demais para não crer. Tu és Deus de maravilhas, que me curou por amor. E os milagres que eu vi, bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Os milagres que eu vi, bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Os que eu vi, ser desaparecer, placas de metal sumir. Não diga que meu Deus não pode, pois eu sei que Ele pode. Vi a ressurreição real e a restauração mental. Não diga que o meu Deus
de maravilhas, e os milagres que eu vi, bom demais para não crer. Tu és Deus de maravilhas, que me curou por amor. Os milagres que eu vi, bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Rafael, faz suspense aí no tarol aí. Suspense no tarol. Isso. Com vocês nessa noite, Pastor Wagner! É só um treinamento, né? É só um treinamento. Muito bom, Gisele. Vamos lá, né? Rafael, como é que tá, Rafael? Rafael, nosso grande jogador aí, ó. Não é isso, Rafael? Amém. Vamos pra cima, meu irmão. É isso aí, Flávio. Flávio, descansa um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, hein? Voltaremos em alguns minutos, não é isso, Ronaldo? A banda de louvor volta em alguns minutos, não é isso? É isso aí, meus irmãos. Vamos lá, Gisele. Bebe uma água, daqui a pouco tá voltando aí, né? Vamos lá, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, é uma honra pra gente ter vocês aqui conosco, amém? Somos o corpo de Cristo, não é isso? Isso é bom demais, né, meu irmão? Vamos lá, vamos fazer direto aqui, vamos direto na palavra, né, Gisele? Hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, né? Quinta-feira com cara de sexta, é isso aí. Vamos lá, meus irmãos. Então, nós estamos falando bastante essa semana sobre um podcast nesse, pastor, da importância de você estar vivendo a palavra. Não vou ficar com isso aqui, já deixa com a pastora aí. Valeu, meu irmão, obrigado, hein? Porque, assim, o importante de você impactar o mundo é com o quê? Com a palavra. O mundo tem que olhar para cada um de vocês e falar assim, esse povo é diferente. A atitude que vocês têm é diferente do mundo lá fora. Ah, então eu quero saber onde que é a sua igreja. Que é assim que as pessoas vão conhecer o verdadeiro evangelho, meu irmão. Foi assim que foi feito lá atrás. Você acha que esse evangelho chegou aqui como? Se propagou através de pessoas. E pessoas que foram o quê? Íntegra em tudo que eles puderam fazer. A integridade de Cristo é o nosso DNA. Nós somos cristãos devido a quê? Devido a Cristo. Jesus Cristo. Ele foi chamado de Cristo depois que ele ressuscitou. Então, toda vez que alguém fala, você é o quê, irmão? É cristão? Então você vive Cristo. Simples assim. Porque se você pegar essa palavra e mostrar para as pessoas, meus irmãos, qualquer momento, qualquer oportunidade que vocês puderem, falam sempre da palavra. E toda vez onde você puder, você corrige a pessoa. Fala assim, servir a quem? Hoje a gente estava conversando um pouquinho, foi o pessoal avaliar a nossa casa lá. A rapaz falou assim, eu servo a Deus. Eu falei assim, você serve a Deus a quê? Por que você serve a Deus? Servidão, meu irmão, quando você presta serviço a alguém. Serviço, serve. Você serve uma guerra, você serve alguma coisa. Então isso tem que ser tirado da cabeça do cristão. Nós somos filhos. Serva quem faz serviço mesmo. Nós somos filhos, nós estamos vivendo o que é a palavra. E quando você começa a viver a palavra, você vai impactar quem? As pessoas. É simples assim. Não tem essa coisa. Tem que soar no ouvido de vocês assim, ser uma ignorância. Pior do que um palavrão. Se você falar um palavrão para mim, não esquenta a cabeça. Mas se você falar servo, me incomoda completamente. É isso que vocês têm que ter, meu irmão. Porque toda vez que as pessoas falaram assim, pô, eu falei com uma pessoa lá no Rio de Janeiro, na Barra, servo, ele me corrigiu. Falei em São Gonçalo, a pessoa me corrigiu também. Falei em Itaboraí, a pessoa me corrigiu. É assim que vão mudar. Agora fala que é servo. Não, é só linguagem. Como é que é? Questão de linguagem, não. É branco, preto é preto. É assim que tem que ser. Não é isso? Arroz é arroz, feijão é feijão. Tem que ser assim mesmo. Porque a gente tem que mudar isso. Porque as pessoas estão recriando o quê? Algo errado. Quando você recria algo errado, você tem o quê? Qual impacto você tem? Errado. Se já está difícil as pessoas viverem a palavra, você imagina declarando errado. Amém, meus irmãos? Porque isso é uma forma que a gente vai fazer assim, pequenas concessões. São pequenas infiltrações.
A infiltração é na mente do cristão hoje que eu sou servo. Mas eu sou servo, né? Mas você serve a Deus para quê? Aí você faz essa pergunta para ele, fala assim, você serve a Deus para quê? Se você deixar de ser cristão, Jesus vai parar? Cristo vai parar o chamado dele? As pessoas vão parar de pregar o evangelho? Quando você começa a viver o evangelho, melhor, quem mais se beneficia disso somos nós. Não é a pessoa. Você entende por que você não pode ser servo? Aí você fala assim, mas é só expressão popular. Não, expressão popular tá a pessoa morrendo aí dentro. Expressão popular tem pessoas morrendo dentro de igreja. Isso tem que incomodar vocês. Não somente a gente, mas incomodar você e falar assim, como é que pode uma pessoa morrer tendo a palavra? Como é que pode a pessoa morrer conhecendo a Bíblia? Como pode a pessoa estar em casa com doença tendo a palavra? É simples assim, meus irmãos. Porque aqui eu vou querer ler com vocês aqui Marcos 16, que fala um pouquinho da ressurreição. Porque eu sei que é sempre o diabo que quer sempre fazer o quê? Mudar a característica de Jesus. Isso é o papel dele, meus irmãos. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não vai mudar nunca. E toda vez quando você fala com o irmão, assim, eu estou passando dificuldade, você está alimentando quem? A Cristo? Não, só pastor, não, só você, pastor, você segura, você não pode responder não, isso é outro nível. Quando você começa a falar de falta, ou falar de doença com o irmão, você está alimentando quem? A quem? A carne, é o diabo. O diabo está lá, mais um falando ali, ó. Aquele lá também falando. Não pode falar. O crente não pode falar de falta, está com falta, vai fazer o quê? E uma coisa que é, quando você fala falta para alguém, essa pessoa resolve o seu problema? Então para que você fala? Gisele, você pegou água, obrigado. Gisele, eu quero mais água. Não, beleza, você vai pegar. Agora, se não precisa não, só dando uma suposição. Mas você imagina toda hora você ficar falando, a situação está difícil. São dois pedindo. Aí outro. Vamos fazer aquela corrente de oração para quê? Está na palavra, está dizendo o quê? Eu não vi pessoal fazendo aqui corrente de oração. Você entende como é que é forte isso? Vamos fazer 3 pessoas pedindo agora? Vai resolver alguma coisa? A palavra é que resolve. Aí você fala assim, meu irmão, ao invés de você ficar falando abobrinha no meu ouvido, fala a palavra. Vamos lá em Salmo 23. O Senhor, meu pastor, está a doença? Estou aqui. Declara esse versículo. Declara hoje e agradece hoje. É assim que nós temos que ter. Meus irmãos, porque Cristo ressuscitou. E quando eu vejo as pessoas falando assim, quando fala para mim assim, eu tenho 10, 20 anos servindo, eu falo assim, meu Deus, tem 20 anos que está com isso? Não fala para mim que tem 20 anos, não. Você pega uma pessoa que está 20 anos numa empresa, ela tá aqui, tem que crescer, concorda comigo? Agora você imagina a pessoa 20 anos lendo a palavra, tinha que estar voando. É radical sim. Porque tem pessoas morrendo. É direto e reto, tem que ser, meus irmãos. Porque a pessoa o rapaz falou assim, mas eu tenho 20 anos na igreja, 10 anos. Eu falei assim, meu Deus, melhor nem fala. Fica quietinho, fala assim, meu irmão, estou conhecendo a palavra agora. Mas tem que ser. Antiguidade só tem posto no quartel. E as pessoas estão com 20 anos, 30 anos, 50 anos, vivendo o mesmo lixo espiritual. Eu sei que as palavras são duras que a gente fala, que eu sei disso. Por que a gente fala assim? Porque tem pessoas lá fora morrendo mesmo. Como é que a gente vai avançar no mundo? E o nosso inimigo, ele está lá toda hora tragando mais pessoas. Tem mais um crente falando agora. Mais um cristão falando de falta aqui. Ó. Mais um falando de falta. Mais um falando de doença. Opa, mais aqui. Aí junta o outro cristão que tem que estar com a palavra vir te falar o quê? Não, também tem falta. Tá certo. Aí você tem que falar que no mundo tereis aflições, mas terei bom ânimo. Pois eu venci o mundo. Tá vendo como é que é fácil? Aí eu fico pensando assim, como é que a gente não pode praticar isso diariamente? Se alguém fala um nome diferente de vocês, não, meu nome não é esse, não é isso. Quando vocês estão ouvindo algo que é fora da palavra, vocês têm que se posicionar. Está errado, meu irmão. Está errado o que você está falando. Está errado o que você está falando. Onde está dizendo que é isso? Onde está dizendo que aqui tem gente que morreu com falta? Eles foram decapitados. Com honra. Que quando você é decapitado para os romanos, você teve honra. Você foi contra o que eles estavam falando. Isso é honra. Qual a honra que você está tendo na sua vida? Qual a honra que você está tendo na sua vida? Eu sou cristão onde? Lá fora. Aqui dentro eu estou com a guarda baixa. Só tem meus irmãos aqui. Lá fora eu sou cristão. O tempo todo. Aqui dentro eu sou Cristo.
Lá fora também tem que ser Cristo também. Para que quando aparecer a situação diferente do que está na palavra, eu faça o quê? O que diz a palavra isso aí? Não permito isso na minha vida, ponto final. Não quero saber quem está achando, quem está pensando. Ser cristão é ser autoridade, meu. Autoridade no mundo que é nosso. Ou você acha que esse mundo foi feito para quem? Para todas as pessoas, né? Mas quem tem o direito de legítimo nisso é quem? Cada um de vocês. Viu como é que é fácil? Então, assim, a partir de ontem, se qualquer pessoa chegar para vocês falando de falta de doença, eu falo assim, o que diz a palavra? Eu estou procurando aqui, pega a palavra, diz assim, eu estou procurando aqui, vendo se tem alguma profeta, apóstola aqui que morreu de doença. Eu não estou encontrando aqui. Então não é para ter. Mas sabe o que a gente fica? Aquele vitimismo espiritual. Ah, você está doente? Não, você está doente, a palavra. Você está doente é o quê? Está com falta? A palavra. O que está dizendo na tua vida? A palavra. Tem que ser mesmo. Porque aqui, ó, a morte de Jesus, no 38, não vou ler isso aqui muito não, porque todo mundo já sabe a morte de Jesus, que ele ressuscitou, todo mundo sabe disso, né? O cristão tem que saber disso. Ele fala assim, e dando um grande brado, Jesus expirou. O véu do templo se rasgou em duas partes, de alto para baixo. Mas olha quem estava crucificando ele falou. E quando o centurião que estava em frente dele ouviu o seu brado, ouviu o quê? Seu lamento? Seu choro? O cristão não pode chorar mesmo. O cristão tem que declarar a palavra. O cristão não tem que ter emoção. A emoção do cristão é na palavra. Aqui, Jesus sendo crucificado, ele chorou? Aí vamos de novo. E quando o centurião que estava em frente dele ouviu o seu brado e viu como expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Imagine, quem estava crucificando você, olha e fala assim, fizemos besteira. Esse era o Filho de Deus. Isso aí tem que vibrar dentro de vocês mesmo. O Espírito Santo tem que aquecer vocês ao ponto de você falar assim, vou pregar o Evangelho agora para o mundo todo. E quem tiver contato comigo tem que ouvir verdadeiramente a palavra. Tá? Aí depois, no dia seguinte, aí muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. E diziam umas às outras, mulheres, quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Vou dizer para você assim, Jesus foi crucificado. Se um homem que tinha capacidade, ele teve, de ressuscitar Lázaro, de tirar a pedra que teve, ele podia ter feito o que naquele momento da crucificação? Ter acabado com todo mundo que estava ali, meus irmãos. Mas o que ele teve? Querem fazer, façam. Mas eu vou me manter íntegro, que é a minha palavra. Ele não foi vítima de nada. Ele assumiu o posicionamento dele e foi. Isso aqui todo mundo já sabe, né? Aí disse, depois, aí tem uns caras que negaram Jesus. Todo mundo sabemos que Pedro negou Jesus. Mas eu queria trazer para vocês assim, meu irmão. Ser cristão é entender que Cristo ressuscitou. Ser cristão é entender que o que o mundo tem, o cristão não pode ter. Se o mundo tem falta, o cristão não pode ter falta. Se o mundo tem doença, o cristão não pode ter doença. Tem que ser assim. Vocês têm que colocar isso aí mais importante do que o seu DNA, mais importante do que o seu RG. Qual o seu nome? Eu sou Cristo, não posso ter isso, isso, isso. É assim que tem que ser mesmo. É radical nesse ponto. Porque o mundo que está lá fora está sofrendo diariamente. O mundo que está lá fora, diz, eu não quero ouvir palavra bonita não, ele quer ouvir impacto da palavra. Porque muitos tentaram palavrinha bonita, show, isso aí não é melhor de ninguém não. As pessoas continuam morrendo lá fora. Entende? Continuam morrendo. Ah, você pode falar assim, mas por quê? Mas tem que ser, não é ser radical não. É ser mudança. A mudança começa por cada um de nós. Mudança, Jesus. Você assumiu uma empresa, você tem que mudar tudo, muda. O que nós precisamos de fazer é só praticar com o mundo a palavra que está escrita. E fazer com que o mundo lá fora conheça de Cristo. Não é conhecer em Cristo de blá blá blá, não. É conhecer Cristo realmente de ação. Por que Cristo deixou tudo as ações dele? Por quê? Crucificado, teve a ressurreição dele. Quando tinha com falta, ele multiplicou. Para que isso? Para deixar tudo. Quando tinha doença, ele fez o que? Ele fez as pessoas serem curadas. Aí você pensa assim, para que ele já deixou tudo escrito?
Você deixa escrito para animar cada um de vocês quando estiver diante dessa situação. Quando você estiver diante de um cenário desse, fala assim, peraí, diante de um cego, o que Jesus falou? O que queres que eu te faça? Eu não tenho que manipular ninguém. Opa, eu não posso fazer minha vontade. Autoridade. Diante da falta, ele fez o quê? Multiplicou. Ele ficou lá, e o que a gente vai fazer agora? Você entende como é que é ser cristão? Meus irmãos, eu não sei mais o que a gente tem que falar. Porque se o mundo lá fora está morrendo, nós estamos aqui crescendo diariamente na palavra, o mundo lá fora está pronto para nos ouvir. Mas nós não vamos mudar o mundo com palavras bonitas, não, falar inglês. Isso não muda o mundo, não. O que muda o mundo são as nossas ações. Ações de cada um de vocês. Aí que as pessoas falam assim, por que você tem ação diferente, Ronaldo, no seu trabalho? Você pertence a quê? Qual religião que você é? Aí a pessoa só faz assim, você é cristão. Esse é um exemplo diferente do que eu tenho lá perto da minha casa. Assim tem que ser, meus irmãos. Nós somos Cristo na terra. Ser cristão é ser Cristo na terra. Eu fiquei muito feliz essa semana. Pode vir para cá. Pode vir para cá, você vai. Eu fiquei muito feliz essa semana porque tem um rapaz que eu presto consultoria para ele. Ele me ligou e falou assim, Roberto, preciso falar muito com você. Eu preciso que você me indique uma pessoa para trabalhar com representação, porque eu gosto de trabalhar com pessoa cristã, porque pessoa cristã é família. Eu fiquei feliz, meu irmão. Falei, caramba, que bom. Sabe, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que mudar o mundo lá fora. Porque a percepção, o Ronaldo é empresário há muito tempo, você daria vaga para algum cristão? Você daria vaga de emprego para algum cristão? É. Mas pelas experiências que você teve? Amém. Ah, tá. Amém. Eu formulei bem a pergunta. Você daria para uma pessoa que fala que é ser evangélico só? Você entende como é que é? É mesmo. Não é isso, entendeu? É isso que nós temos que ser. Eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, poxa, estamos no caminho certo. Porque é isso que tem que ser. Ser cristão não é você ficar falando, sou cristão, ficar ouvindo música alta, não. Ser cristão tem que ter atitude. Porque o mundo faz isso, bota música alta, você sabe quando a pessoa está feliz, quando ela recebe, que ela faz aquele churrasquinho. É evangélico. É. Isso. É cristão. Isso. É porque, assim, quando a pessoa olha para você e fala assim, você é evangélico, você é cristão, a pessoa pensa assim, tem uma auréola na cabeça, não pode fazer, é um santo na terra, não. Você é um santo na terra quando você está diante de uma coisa que o mundo faz o contrário e você faz diferente do mundo. Isso é ser cristão. Se o mundo reclama, o cristão não pode reclamar. Vocês entendem como é que é fácil assim? É ensinar o mundo a viver no mundo. Ensinar como? Que já está tudo escrito. 2025 anos, está tudo escrito aqui, ó. É só ler. Você fala assim, é difícil ler? Não. É difícil continuar com nossos erros, com nossas escolhas, com nossos defeitos. Todos nós temos defeitos. Por que a gente não corrige na palavra? O que diz a palavra? O que Cristo faria nesse meu lugar? O que Cristo faria quando tivesse alguém chegando para ele falando de falta? Ele ia falar para ele, você está com falta, né? Vamos ficar com falta também. E você, somos dois com falta? Não. Aqui. Palavra, meus irmãos. Vocês entendem como é que é a palavra? Aí você vê a igreja ensinando a gente que nós temos que entender aquela cruz está sempre ocupada. Outra igreja que fazem isso. Aí você vê o cristão achando assim, vivendo como servo. Não é demais, não? É muita baboseira para um povo de Deus que já tem tudo escrito? Ou não é? Já está tudo escrito aqui, ó. Aí eu falo, como é que a gente não consegue colocar em prática o que está escrito na nossa vida? Por que você tem que querer interpretar o que já está escrito? O que está escrito não se interpreta. Você interpreta emoções. Como é que você está falando? Como é que é isso? Você interpreta. Será que ele está feliz com o tom de voz dele? Eu sei como é que ele está legal. Mas a palavra está escrita. Escrita só você ler. O que diz aqui? Aí diz aqui, Jesus aparece aos discípulos. Depois Jesus manifestou-se de outra forma a dois deles enquanto iam para o campo. Eles voltaram a anunciar aos outros, tão pouco acreditaram neles. E vamos lá, Jesus, aí no 16, 17, ele diz assim, no 16 diz assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
Ser batizado é só tomar um banho? Ser batizado é você renovar sua mente. O que você fazia de errado, você não pode fazer mais. É simples assim. Não é ficar mirabolando, pensando algo diferente, não, que já está tudo escrito. Eu fico pensando que o nosso povo ele perde tanto tempo querendo discutir o que está escrito, que o maior dano é na vida deles. E no 17 ele diz: estes sinais há de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Em meu nome. E no 18 ele fala assim: pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, eles não farão mal algum. Imporarão a mão sobre enfermos e os curarão. Isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso. É de cada um de vocês. Aí a pessoa chega para você falando de doença. Você vai falar o quê? Ah, também estou doente também. Você está com dor de cabeça? Eu acabei de ficar com dor de cabeça agora. Você se entende? Aí eu falo, por que a gente não consegue colocar em prática isso? Eu sei que a gente parece ser um pouco radical, eu sei disso. Porque nós estamos à frente do nosso tempo, a verdade é essa. Quem está à frente do seu tempo foi assim com Jesus, vai ser assim com cada um de vocês também. Mas lá na frente, vamos ver, tinha um povo que estava certo. Nós reclamávamos bastante dele, mas eles estavam certos. Mas é assim que tem que ser. Porque se está tudo escrito, é para quê? Para a gente poder viver e praticar. Não é para você ficar pensando. Não se pensa que está escrito. E está tudo aqui, ó. São 66 livros para a gente desfrutar do que Cristo e Deus fez do melhor. É difícil. É difícil você chegar em casa, olhar para algum irmão de você, para qualquer pessoa, amigo. Se você ama alguém como amigo, você tem que falar com ele da palavra. E se ele não quiser seguir, é outra coisa. Aí que ele diz aqui, ó. No 15 ele disse: e disse-lhe, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho. O evangelho o quê? Não é boas novas? Se prega o evangelho com o quê? Contando coisa errada? Se comportando com coisa diferente? Meus irmãos, nós estamos prontos para o crescimento da igreja. Nós estamos prontos para poder curar a igreja de Cristo que está lá fora. A noiva está suja lá. A noiva não sabe nem qual o dia do casamento. A noiva está vivendo como criança abandonada. E nós temos o dever de colocar a noiva no caminho certo. Independente de quem seja. Independente de quantos milhões de seguidores a pessoa tem. É posicionamento. O certo é o certo, meu irmão. E é assim que nós temos que fazer. Porque somente dessa forma, Gisele, a gente vai avançar o mundo. Entendeu, pastor Ronaldo? Somente dessa forma nós vamos impactar o mundo lá fora. Porque o mundo lá fora já aceitou. Eles conhecem que Deus... Quando a pessoa vai morrer, não sou eu que estou falando não, os estudos mostram isso. A pessoa fala dois nomes, mãe e Deus. Não fala do pai não. Esquece, tá, Gisele? Fala do pai não. Nem Ronaldo. Fala mãe e Deus. Minha mãe e meu Deus. Por que no momento de socorro as pessoas olham para Cristo? Mas é o exemplo que nós temos que mostrar para o mundo olhar assim. Poxa, Ronaldo está bem sucedido, nunca fica doente, tudo. Valeu, Flávio. Obrigado, meu irmão. Porque para você ser cristão, você tem que ser bem sucedido, sim. Se nós iremos andar numa rua de ouro, você acha que se você anda numa rua de ouro, você vai desfrutar de quê? De pedra? Não. É difícil mudar essa mentalidade? É difícil para vocês? Todos vocês têm esse telefone, não tem? Vou voltar para aquele outro startup, aquele outro tijolão. Alguém vai querer?
Não, vocês não vão querer? Mas então por que a palavra a gente não pode avançar? Nós temos o dever de avançar. Ah, porque eu aprendi assim. Desculpa, que você aprendeu errado, você muda quando te interessa. Ninguém fica. E a gente fica lendo a Bíblia. Quando a gente ouve um pouquinho aquele livro do E.W. Kenyon, meu irmão, fala, meu Deus, como é que pode? Como pode as pessoas estar passando por isso, meu irmão? Está escrito aqui, outras pessoas escreveram e deixaram escrito audiobook, você começa a ouvir, você fala assim, meu Deus, como pode as pessoas estarem passando por isso? É ler e praticar. Ser cristão é viver sempre em ação. Lê e pratica, lê e pratica. Lê e coloca em prática na sua vida primeiro. Ah, não vou ler o versículo e falar com ninguém, não. Marido, esposa, não. Vou ler e pratico na minha vida. As minhas atitudes fazem com que eu faça o quê? Minha família entenda. Ah, mudou. É assim que nós temos que ser. Um doente não cura outro doente, não, mesmo. Um curado que cura doente. É simples assim. E para ser cristão, meu irmão, tem que ser isso. Eu sei que parece ser bem duro para vocês, mas assim, eu espero que vocês fiquem indignados quando vocês verem algum cristão falarem algo fora da palavra. Isso tem que soar no ouvido de cada um de vocês como um palavrão. Porque nós estamos mudando a característica de Cristo. Porque quem matou e roubou e destruiu foi o diabo. Jesus veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Vida e vida com abundância. Mas sua vida é numa áreazinha da sua vida? Em tudo. Soso. Então, meus irmãos, nós temos que ter o dever de fazer isso. Eu preciso que vocês estejam assim mesmo, nessa pegada mesmo, porque para o mundo lá fora a gente tem que estar pronto mesmo. Não tem que ficar, não, tem que estar pronto. Resposta é na ponta da língua. Para quando perguntar para você, onde está escrito que tem que ter falta? Onde está escrito que tem que ter doença aqui? Onde está escrito que tem que ter manipulação? O povo gosta de dificultar as coisas, meu irmão. Porque não dá, Ronaldo. Aqui já está tudo escrito, Ronaldo. Aqui, ó. A gente depara muito com isso quando você vai para uma empresa aplicar um treinamento, ou você apresentar alguma norma, você vê as pessoas que fazem muitas coisas erradas por muito tempo, elas têm dificuldade à mudança. Aí você sabe o que você faz? Você apresenta para ela. Aí sabe como é que você fala? Fala assim, olha só, aqui está meu crachá, tem que seguir, ponto final. Mas o nosso crachá do cristão está aqui, ó. Não sei o que estou falando, a Bíblia está dizendo, ponto final. Não quero saber o que você acha, a Bíblia diz, ponto final. Não é assim que tem que ser? Aí a gente fica, não, mas é porque é minha mãe, é porque é meu pai. Não, meu irmão. Se você ama, você tem que falar a verdade. Se você ama a pessoa que você diz que ama, você tem que falar a verdade para ela. Está errado o que você está fazendo, ponto final. Está errado. Para ser cristão tem que ter falta. Para ser cristão tem que ter doença. É isso que vocês têm que viver. Aí sabe como é que você faz? Depois de você mandar um monte de gente embora na empresa, aí as pessoas começam a querer mudar. Mas tem sempre, Ronaldo, um ou outro que pega essa palavra assim e fala assim, vou mudar. Aí na empresa acontece a mesma coisa. Aí a pessoa... Aí as pessoas falam assim, por que você cresceu tão rápido na sua empresa, tanto tempo? Porque você é sempre aberto que é a mudança. Por que o cristão não melhora na sua vida? Não quer aceitar nada. Tanto no Velho Testamento, tanto no Novo Testamento. Quer viver do jeito dele, quer viver do jeito que o pastor fala. Quer viver do jeito que o pastor determina. Não existe isso. Isso é manipulação. Você imagina, eu queria todo mundo vascaíno aqui. Imagine um louvor de vascaíno, todo mundo de camisa. Todo mundo de camisa do Vasco, mas não pode. Nosso sonho é a banda de bênção. Vamos, banda aqui, todo mundo canta. Pensa, todo mundo cantando vascaíno aqui. Sonhar, né? Olha, começa. Vamos mudar, vou voltar aqui. Vocês entendem como é que é isso? Vamos colaborar, né? Vamos colaborar. Melhor, né? A situação. Vocês entendem? É simples assim. O mundo lá fora está com tanta coisa, a gente não consegue viver o que está escrito, gente. O pior, assim, eu fico pensando, você pega uma criança dessa, ela ensinou, ela está aprendendo a ler, né? Já sabe ler, né? Sabe? Fala para ela que é algo diferente do que ela está lendo. Ela não briga com você? Então por que a palavra a gente não pode fazer do mesmo jeito? Aí chega uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você nunca viu na tua vida, chega e fala assim, porque a partir de hoje agora ser cristão tem que estar na falta. Ser cristão tem que viver no deserto. Deserto de quê?
No deserto, Jesus esteve e não passou falta, não, meu irmão. Você passa falta devido às suas escolhas. É simples assim. É ser grosso? Não, é ser palavra. A palavra é assim. Por isso que ela está escrita. Você pode ser educado com a pessoa e falar assim, não está escrito isso para você. Onde é que você tem que viver isso? Aí ficam as pessoas falando tantas coisas, religiosidade, que afasta o povo de Deus dele mesmo. Aí fica... Você não vê um bandista falando mal de outro bandista, você vê? Não vê. Você vê denominação falando mal de denominação. Por que essa palavra é mesmo? E o banda não tem referência não, meu irmão. A Umbanda não tem uma referência do manual assim. Ó. Nós temos o manual de Cristo. Aí você pensa bem, se todo mundo pega a palavra e pratica, vai ter briga? Vai ter ofensa entre religiões? Não vai ter que ter. Porque não tem que praticar o que é a palavra. Ah, mas é porque tem que ser, porque o pastor está... Não, é. Até aqui está dizendo o quê? Vamos voltar para a Idade Média agora? O que César diz a gente vai cumprir? Porque quando você faz o que o pastor está dizendo fora da palavra, você está fazendo o quê? Está seguindo o que ele quer. A manipulação dele. É isso que vocês querem? O povo de Deus é um povo livre. Nós somos livres onde? Na graça, para fazer o que você quiser. Livre-arbítrio, meu irmão. Que vai colher as consequências a cada um de vocês. Assim como eu vou colher na minha vida. Vocês estão vendo como é que é simples? Ser cristão é ser inteligente. E entender que ser cristão tem que fazer assim, o que está escrito na palavra. Você prega a palavra, eu estou com você. Você começa a falar em interpretação, eu acho, está fora. Ixi, sai fora. Isso é da concorrência. Agora o que está dizendo a palavra? Porque eu entendo o povo de Deus tem tudo isso aqui escrito. Será que a pessoa fica, quando está falando assim, ela fica fazendo alguma coisa de manual? Você já viu aquela brincadeira que tem na praça? Antigamente tinha. É desse tempo. Que você pegava os bonecos e ficava assim, com o cara. Não tem assim? Não tem isso. A Ana Paula riu também. Não tem isso. Parece que o cristão está assim. Sabe, a pessoa fica assim, agora vamos viver falta. Agora vamos viver doença. Agora vamos viver marionete do diabo. Aí eu fico pensando assim, mas ser marionete do diabo sem a palavra? E a pessoa leva essa palavra para dentro de casa. Aí você fala assim, pô, peraí, o que o pastor falou hoje está o quê? Tá fora da palavra. Ó. Aí chega para ele, pastor, te dá chama no cantinho e fala assim, pastor, tá falando, tá errado. A palavra não é bem assim, não. Aí ele, tá certo, o irmão falou. Não, o que o pastor falou tá certo. Tá errado, mas tá certo. Mas é assim, irmão. Vocês entendem? É isso o povo de Deus sendo manipulado de novo? Não deve ser, porque está escrito. Onde está dizendo que nós temos que fazer o quê? Andar de calça, andar de bermuda? Onde está dizendo isso aqui? Prática de costume. Ah, porque tem que ter prática de costume. Prática de costume você tem na onde? Oriente Médio. Onde não conhece Cristo. Você tem aonde? Batalhão. Tem que estar todo mundo fardado, bonitinho. Lá você tem. São regimentos. A igreja é um povo livre. Onde está dizendo aqui que você tem que estar com barba feita? Onde está dizendo que você não tem que ter cabelo pintado? Faz o que você quiser. Onde está dizendo? Quer fazer tatuagem? Faça. O braço é seu. Vocês entendem? Aí isso afasta o povo de Deus. Porque, pô, eu tô com tatuagem lá na igreja. A igreja está falando que não pode ter isso. Onde está dizendo isso? Amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas na tua vida e amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é condenar ele? Vocês entendem? Quando eu começo a falar assim, vem cada coisa aqui que eu ouço as pessoas falando, que eu falo assim, como é que pode? Onde está dizendo que a gente tem que afastar o povo de Deus dele mesmo? Isso aqui já está escrito. Você acha que crucificaram Jesus por quê? Só porque que ele sabia? Ele sabia e falava. Ele se posicionava. E quando você aceita alguém falando, independente de quem seja, meus irmãos, alguém falando algo errado, e você tá, além de você ouvir, você tá ali na rede social dando ibope, porque assim, a IA entende, você tá vendo um vídeo, mesmo tendo errado, você tá dando ibope. É like e dislike. E a IA entende, vou mandar agora para um monte de pessoas, porque tá todo mundo entendendo isso. A IA olha e fala assim, mas a IA sabe que tem que ser certo. Porque quando você desenvolve uma AI, você coloca nela referências. E se você entra numa AI e pergunta para ela assim, dá um versículo de Jesus, ela vai te dar tudo. Porque foi inserido nela a Bíblia. Aí a AI deve pensar assim, como é que pode? Estão me perguntando para fazer isso, mas é diferente. Mas eles querem. É livre-arbítrio.
Vocês entendem? Chega pra Alexa e fala assim, Alexa, bota a música X, ela vai botar com a música. Mas eu quero ver a outra. Você não falou. Aí por isso que tem que ter círculo de oração, por isso que as pessoas têm que ficar no monte, por isso que as pessoas têm que ficar aí, ó, sacrificando a sua carne para alimentar o espírito. Não. Como você alimenta o seu espírito? Com a palavra. Pastor, você não pode falar não, pastor, você está no outro nível, pastor. Com a palavra. Aí quando alguém chega... Não entendi. Isso. Vocês entendem como é fácil? Aí vocês têm... Quando alguém falar assim, fala assim, meu irmão, sério? Mas você não é ser espiritual? Então tem que alimentar o quê? Alimentar o seu espírito. Como você alimenta o seu espírito? Lendo a palavra. Quantas vezes você lê a Bíblia? Precisamos ler mais. Tem a Bíblia não? Você fala com ele assim, ó. Meu irmão, leva minha Bíblia para casa. Fica com ela um tempo. É assim que nós temos que se posicionar. Porque enquanto cada um aceitar o que está sendo dito e compartilhar nas redes sociais tudo que está errado, o mundo vai continuar do mesmo jeito. As pessoas vão continuar com falta, com doença e falando, sabe o quê? Eu estou aqui, ó. Eu estou na palavra. Eu tenho Cristo, eu sou cristão. E ser cristão é o quê? Você sabe ficar andando de saia e de cabelo grande? Desculpa, Isabel, não, porque isso é uma prática... Não, porque as meninas tem uma religião... Tu entendeu, né, Isabel? Porque tem que ser... As pessoas têm que ser, vão ser identificadas somente por causa disso? Porque usa saião, cabelo grande, até aqui, para quê? É isso? Ser cristão não é ser identificado com isso, não. Ser cristão é ser identificado com o quê? Tudo eu posso naquele que me fortalece. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, aqui está a luz do mundo. É isso que tem que ser. O povo de Deus não tem que ser identificado. Se tivesse para ser identificado, era para ser escrito aqui. E não foi escrito. Na Bíblia de vocês tem essa informação? Para ser cristão tem que ter isso, tem que ser isso. Aí você chega para a menina aí, para o menino, para o rapaz, não pode cortar o cabelo legal, a menina não pode fazer um corte legal, porque tem que ficar o quê? Porque como é que é o ouro da mulher, né? É o véu da mulher. É o véu da mulher. Vocês entendem? Fico imaginando quantas pessoas estão sofrendo aí. Vocês estão brincando, meus irmãos, mas tem gente já vivendo isso. Eu sei como é que é. Isso. As meninas não estão conseguindo viver, os homens não estão conseguindo viver. Aí sabe o que faz? A lei. A lei favorece que o pecado. Aí quando essa pessoa realmente começa a trabalhar um pouquinho, o que ela faz? Não quer saber mais do evangelho. É assim que fazem. Por quê? Já tem meu dinheirinho, vou chegar para meu pai e falar assim, pai, agora não quero mais não. Sabe por quê? Porque ele não foi ensinado a viver a palavra. Eu fui ensinado a ser imposto a palavra para ela e para ele. E por isso que acontece isso. Aí quer conhecer a pessoa que conhecer Cristo? Quer dinheiro? Vai dar o dinheiro para ele. Quer viver Cristo? Vai viver Cristo. O que adianta você ensinar ao teu filho o caminho que se deve andar? Não é impor para o seu filho o caminho que se deve andar. É ensinar o seu filho. Você ensina para ele mostrando o quê? Filho, olha o mundo como é que tem. Olha o mundo como é que está lá fora. Tem falta, tem doença, tem tudo. Mas se você viver nessa palavra aqui, você vai ser igual ao seu pai. Você vai ser igual à sua mãe. É simples assim. As crianças olham para cada um e falam assim, meu pai e minha mãe são meus exemplos. Aí recriam isso. Aí recriam isso no colégio, recriam isso. Ser cristão aqui é fácil. Todo mundo aqui se conhece, né? Vou fazer um personagem aqui durante 2 horas, é muito fácil. Ser cristão você tem que ser na sua casa. Se comportar como cristão para os seus vizinhos. Ser cristão para a sua família. Não entrar na manipulação deles. Tá errado, tá errado. Ah, mas não quero saber. Tá errado. Eu gostaria de estar com meus irmãos aqui, minhas irmãs aqui. Eu gostaria muito. Mas não estão. Aí por causa disso eu vou entrar na manipulação? Livre-arbítrio. Cada um vive a sua vida. Cristão é assim. Eu falo, ir de pregar o evangelho. Não é ir de trazer a pessoa à força, não. Está escrito como aqui? Está escrito assim mesmo, não está aí de pregar o evangelho? É isso, tem que ser. Não é trazer a pessoa à força, não. É simples assim, meus irmãos. Mas sabe o que a gente quer? Opa, gente, pastor Arnaldo já. Nós queremos manipular. O mundo pode manipular. A igreja não pode manipular ninguém. E a igreja manipula as pessoas, sabe quando? Quando ela determina regras. Qual a regra que tem que ser do cristão? Aqui, ó. É isso.
Quer ser cristão? Viva a palavra. Que é a regra da concorrência. Tá vendo como é que é simples, meus irmãos? Assim, eu espero que vocês possam realmente viver esse Cristo. E que toda vez que vocês estiverem diante de uma situação dessa, que vocês fiquem indignados como eu fico. Inconformado. Muito bom, Ronaldo. A palavra é outro nível, né? Inconformado, né? Nós somos inconformados. Tem esse inconformismo espiritual. Para que nós possamos realmente mostrar para o mundo que tem um povo que vive a palavra. Que a gente precisa ser identificado por roupa e nem por tatuagem, não. A gente precisa ser identificado por nossas ações. Ações. Amém? Vamos lá fazer o declaro, chamar o pastor Ronaldo. Eu declaro. Ó. Prepara. Não, é você, Ronaldo. Já foi, estou 9h20. Mas meus irmãos, eu sei que parece ser um pouco duro o que eu estou falando com vocês, mas assim, tem pessoas morrendo lá fora. E toda vez que eu falo assim, se os americanos, quando chegaram aqui no Brasil, tivessem sido limpos com a palavra, poxa, estava tão fácil pra gente. Era só praticar o que está escrito aqui, ó. Era falar assim, ó, só ler. Mas isso está na nossa mão hoje para fazer. Tá na nossa mão de fazer isso. Fazer isso daqui a 100 anos. É com a gente. Alguém falando da gente. Daqui a 100 anos não, pastor. Daqui a 5 anos, alguém falar assim, teve um povo que se levantou e mostrou pro povo como é que tem que ser. Tá aí. Amém? Porque 100 anos é muita coisa. O mundo, a gente vive na velocidade do Espírito. Amém? Vamos lá, mesmo. Vamos falar, eu declaro. Eu declaro ser Cristo Em Cristo. 24 horas por dia. E estar inconformado de qualquer atitude fora da palavra. Independente de quem seja. Vou falar sempre a palavra. Ficarei sempre com a palavra. Amém. Vocês estão prontos, amém. Vamos receber agora com a salva de palma. Cadê o bumbo do pastor? Pastor Ronaldo. Aleluia. Igreja alegre. Não. De novo, vamos receber o pastor Ronaldo. Fez o quê? Ei. Não, Garoto de 67 anos. Gisele, faça ali rapidinho. Não, faça ali rapidinho. Priscila, faça ali rapidinho. Não, ele tem que ter. Não, mas ele tem que... Vai lá, peraí, tem que fazer pra ele. O quê? Tem que fazer pra você o bumbum. Tem que fazer. Tem que fazer, né? Eu mereço? Merece? Tá aqui Eu mereço conosco, né? cascudo. Não, merecia, meu irmão. Hoje tu não merece mais, não. Mereço mais Não, nada. Merece não, né? Tudo já foi feito. Fica à Deus vontade, é bom, pastor Ronaldo. Deus é Vai muito fazer bom. só... Mas é bom ver o pastor Wagner, né? Com esse ímpeto, né? Inconformado. Tem que ser, Nós pastor. temos que ser inconformados, irmão. Inconformado, porque Inconformado, o povo, porque o povo aí fora tá A gente morrendo. aceita muita coisa, é verdade. Se a gente não prestar atenção, a gente acaba aceitando coisas que não condiz com o que a gente aprende. E assim, a gente aceita sempre o que é favorável, o que a gente Que não vai quer ter reclamar. algum benefício, né? Que vai A ter sua algum... A sua conta de luz vem um valor X, certo? Todo Certo. mês. Se ela ultrapassar esse valor, você não vai reclamar nada. Com certeza. Então por que a gente não Eu pode pulo. reclamar? Não é isso? Isso. É fácil, Eu não é pulo. fácil? Se eu ver uma luz acesa sem estar ninguém dentro do ambiente, eu fico pra morrer. Então tem que Porque ser eu tô basicamente... dando dinheiro, tá desperdiçando Tá dinheiro. desperdiçando. E quanto tempo você tá desperdiçando fora da Não palavra? pode desperdiçar. Viva a palavra, é tão simples, meu irmão. Já tá tudo escrito. Agora vamos lá, vamos receber o pastor Ronaldo com a salva de palmas. Vai. Yay! Aleluia, aleluia. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu saí de manhã, malhei, fui pro dentista. Era 11 horas quando eu fui pro dentista. Aí liguei para minha esposa, falei, vou almoçar com você. Fui lá. Agora, eu vou sair agora, vou avaliar um carro na Freguesia e um na Tijuca. Se eu for para Freguesia e Tijuca, eu devo sair da Tijuca por volta de 17h30. E foi isso mesmo que aconteceu. Lá, cronometrado. Aí, se você quiser ir para a igreja, você tem que ir comigo agora. Ela, vou rapidinho tomar um banho. Foi lá, tomou o banho dela e trabalhou comigo hoje.
Oi? 30 anos atrás era assim. A gente tá fazendo de novo, né? E hoje eu falei pra ela, muito bom quando a gente fala as coisas que vêm de dentro, né? Do coração, né? Eu falei pra ela assim, é uma honra ter uma pessoa, a pessoa que você é do meu lado. Amém. Trabalhar do meu lado, quer dizer isso. Rapaz, a gente olha os jovens, né, hoje, né? O que eu gostaria é que as pessoas mais novas abrissem logo o olho cedo, entendeu? Abrisse logo a mente para a palavra, porque aí não precisa passar pelo que a gente passou. O sábio é isso, ele aprende com o outro para não passar pelo que ele passou, entendeu? Não tinha sofrido tanto, não tinha... né, muita coisa que acontece na vida da gente por falta da palavra. Então você está certo, pastor. Sempre está dizendo, a pastora chega aqui e fala palavra, palavra, palavra. E é isso mesmo, não tem outro jeito, não tem outro caminho. E tem muita enganação, a vida traz muito banquete, né? Muito maná dos prazeres mundanos, né, cara? E a pessoa acaba se acostumando. Uma pessoa mais nova, ela não tem esse conhecimento, então fica mais fácil, presa fácil o mundo de levar. E depois que você começa a fazer coisas mundanas, para deixar dar trabalho. Você que está nos assistindo na internet, dá muito trabalho, gente. Porque são sementes a vida inteira que a gente vai botando para dentro aquelas sementes que você vai colher, cara, não tem jeito. Se você plantar abacate, vai colher abacate, não vai colher laranja. E aí vem o que está escrito, né? Por isso que sempre está escrito tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, entendeu? É isso que a gente tem que viver. Fora disso aqui é lixo. Tudo que é fora do fruto, amor, alegria, bondade, benignidade, bondade, longanimidade, domínio próprio, joga fora, irmão. São sementes que não prestam. São sementes que vai lá no teu jardim, o que eu falei aqui no domingo. Vai nascer espinho pra caramba, vai nascer um monte de limão azedo, entendeu? Então, nós somos os guardiões, né, da nossa alma, né? Tem que tomar, rapaz, eu aprendi, é um muro mesmo que você tem que fazer, sabe, para se proteger. São muros. São muros. Não, isso aqui não entra. Tá ali, ó. Não tem porta aberta para lixo, entendeu? É muito bom. E é legal, porque se você não falar todo dia, e é todo dia mesmo, pastor, que tem que falar isso aí. É o básico, mas é todo dia que tem que falar. Porque senão o mundo traga a gente. O cara que deixa isso aqui por um dia, 2 dias, está correndo um sério perigo. Porque ele viveu muitos anos no lixo, entendeu? Na porcaria. E aí tem prazeres que vai te levar para a lama, né? Que é um prazer até bom, se falando de carnalidade. Por isso que não convém que a gente vá experimentar coisas ruins, porque aquilo te prende. É uma maconha, uma cocaína, é o álcool exagerado, é pornografia, são várias coisas que o mundo te traga, né? Mas eu não vim aqui falar isso. Eu estou acrescentando que às vezes parece, eu fico ali, sabe? Às vezes você fica falando, eu fico ali concentrado, porque realmente, cara, todos nós, cada um de nós aqui, todos nós precisamos de casquetar na cabeça mesmo, botar para dentro a palavra, porque senão dá ruim, irmão. Dá ruim. Né? Aí você vai lá em Provérbios, né? 11:24, se você quiser abrir, né? Ele diz assim, ó: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Eu vou ficar só nesse A, na letra A. A quem dá liberalmente, ainda lhe acrescenta mais e mais. Isso é promessa? Não. É uma realidade. Hoje é uma realidade na minha vida, na sua vida. Né? Eu estava comentando com a minha esposa, gente, o cristão,
mesmo você tendo essa palavra, você não vai deixar de ter problema, não. Você vai ter problema. Só que a maneira que a gente reage é diferente da maneira que o mundo reage. E que é uma grande diferença, né? O pastor, quando você fica falando aqui, eu fico me lembrando, rapaz. Às vezes passa um filme na minha cabeça. Pô, você fala, né? Eu sou mesmo uma pessoa alegre hoje, por causa da palavra. Mas eu tinha dias que eu lá atrás, é ruim viver assim. Um dia tá bom, não vendeu, eu ficava, meu irmão, ficava com um siri na lata. Pô, mexia comigo. Hã? Na minha sombra, entendeu? Agora, com a rapaz, confiança na palavra. A palavra vai te deixando confiante, entendeu? A palavra não é aquela coisa, pá. Eu conheço gente que decora a Bíblia, não é para decorar, não, pá, que é para saber e andar nela, praticar ela, entendeu? Às vezes é melhor você ler menos num dia, mas o que você lê, você acredita no que você está lendo, entendeu? Não é passar por cima, não. Como eu falei, quando eu leio aqui, ó, quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Isso acontece na minha vida e vai acontecer na sua. Se ainda não acontece, vai acontecer, né? E lá eu fiz um parâmetro aqui, né, lá da Bíblia 1, né? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. E a gente vê um monte de homens aí, rapaz. Henry Ford, o Colgate, William Colgate. Os caras veem riqueza e ele vai... Porque riqueza não é para reter, cara. Não é para reter, ela tem que girar, cara. Você tem que fazer ela girar. Por isso é que diz, né, que se você reter... Por exemplo, o Mar Morto. Ele não dá, ele só recebe. Por isso que ele é morto. Por isso que ele é chamado de Mar Morto. Parece até Coca-Cola. Porque não entendeu? Não dá para ninguém, ele só recebe. E a pessoa que faz isso é aquela coisa do dinheiro ser seu servo, né? Não, ele é que é teu servo. As pessoas invertem, entendeu? Aí fica doente. Se inverter, fica doente. Né? Até as emoções, sabia? Que a emoção controla pessoas, a beça? Não é verdade? Eu estou falando. Por quê? Porque ela é serva das emoções. Não é a emoção que serve ela, não. Não é verdade? As emoções que controlam. Então, são coisas que a gente tem que determinar. É o que você falou. Está escrito, mas tem que botar em prática. Tem que acreditar, tem que crer. Aí mistura com fé, né, pastor? Na hora das emoções. Nas horas das emoções. Com as declarações de fé. Então, gente, olha só, nessa noite, pega o seu melhor, entendeu? Não fica com... Esse medo é um espírito terrível, sabia? Na vida das pessoas. Às vezes, a pessoa, na hora que você... E a gente está aqui para isso, tá? Para quem ainda não chegou nesse ponto, vai chegar, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo aí na internet, esse espírito tem que sair da vida do cristão. Não podemos ter espírito de medo. Nosso Pai deu para a gente espírito de coragem, de ousadia. E vira e mexe, meu irmão. Se você não estiver atento a isso, vira e mexe, o medo vem e domina você, cara. Você não pode deixar, entendeu? Às vezes, não vou dar não, porque vai faltar. Acabou contigo, irmão. Ele venceu a batalha. O inimigo venceu. Tudo que e é exatamente assim, cara. Se você falar em falta, vai faltar. Se você falar em abundância, abundância vai ter. É assim, acabou. É como o pastor falou, é simples assim. Você não pode ficar dando tiro no teu pé e falar coisas contrárias ao que está escrito. E o mundo ensina a gente a ter medo, ansiedade, preocupação. E o que a palavra fala? Não andeis ansiosos. Não vos preocupeis com coisa alguma.
Não tenha medo, tenha espírito de ousadia. Você vê que é tudo o inverso, cara. Se a gente, como cristão, né? Nós somos cristãos, né? Aqui a gente, graças a Deus, temos aula aqui às segundas e às quartas, né? Às 20 horas. E você vai aprender tudo isso que eu estou falando aqui. Eu aprendi aqui, em sala de aula. Você que está nos assistindo mora na Barra da Tijuca, lá no Rio 2, todo sábado às 15h30 a gente está reunido lá aprendendo essa palavra, porque ela é que sustenta, cara. Olha, a palavra diz assim, ó, não ajunte tesouro nessa terra, porque o ladrão rouba, as traças corroem, e é verdade, o tesouro está dentro de nós. Você, quando chega ao ponto de falar que assim, ó, se tirarem tudo de você, qual o problema? Está dentro. Eu vou conseguir tudo de novo. Mas não pode ter o espírito de medo, ansiedade, preocupação. Eu não estou falando assim, não é que seja difícil, mas você tem que cumprir princípios. Tem princípios para cumprir. Tem regras. Deus não é um Deus desorganizado. Ele está tudo escrito aqui, como o pastor falou, está tudo dentro da palavra. Agora você tem que tirar tempo para você ler, para você meditar, para você... Aquilo ali, à medida que você... Isso já foi pregado aqui já pela pastora, né? À medida que você for plantando, fazendo uma nova plantação, aqueles espinhos que estavam plantados dentro, aquele lixo que estava dentro, ele vai fora, porque não tem como ocupar o mesmo lugar, entendeu? Você tem 50 anos, aí você tem 10 de evangelho, mas viveu 40 anos. Olha quanta plantação teve ali durante 40 anos. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho. E as pessoas às vezes querem as coisas fáceis, né? E não é fácil. Nesse sentido, entendeu? De fazer assim e acontecer, não. Você tem que fazer. É como você estava falando outro dia, né? Você almoçou ontem, aí não almoça hoje? Jantou hoje, não janta amanhã? Escovou o dente hoje, não escova amanhã? Não faz todo dia? Isso aqui é principalmente isso aqui. Tá? Você que está nos assistindo, né? Tem o Pix daqui da Palavra, Ministério Palavra da Graça, né? Ministério Palavra da Graça, com a pastora Vânia. VâniaRamiro1@gmail.com. VâniaRamiro1@gmail.com. Terra fértil. Aqui. Amém? Todo mundo já trouxe os envelopes? Já está? Aleluia! Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, te agradeço por estar aqui nessa noite. Agradeço em meu nome e em nome dos meus irmãos que poderiam ter ido para casa, mas estão aqui, querendo aprender, crescer no Evangelho, na palavra, ser uma pessoa melhor. Aleluia, aleluia, Pai. Obrigado, Pai. Todo espírito de medo fora. Você que está em casa, recebe essa palavra. Em nome de Jesus, todo espírito de medo fora. Essa doença, você não nasceu com essa doença foi colocada em você, então fora, em nome de Jesus. Porque você aceita, se permita ter saúde divina. Porque a palavra diz que eu e você, nós temos saúde divina. É questão de acreditar, acredite. Ela diz também que nós somos ricos. Irmão. Acredita no que está escrito, irmão. É questão de consciência. Você entender que você e aceitar, se permitir ser rico. Comece a viver como se tivesse 1 milhão na tua conta. Você não estaria animado se tivesse 1 milhão de reais na tua conta? Por que você não imagina ter esse 1 milhão? Imagina. Assim como o homem pensa e imagina, assim vai ser. Assim diz a palavra. Aleluia, aleluia. Toda ansiedade fora, toda preocupação fora.
Você tem autoridade para fazer isso, irmão. Nosso Pai nos deu autoridade no nome de Jesus de mandar embora tudo que é ruim, tudo que é miséria fora. Aleluia, aleluia. Viva leve, sem peso, sem condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Nenhuma condenação. Não deixe, não aceite condenação. Fez alguma coisa de errado, meu amigo, se arrependa. É isso, basta isso. Nem Deus lembra mais do que você fez ontem, nem uma hora atrás. Aleluia. Glórias ao Pai. Aleluia. Declaro a tua dispensa cheia, irmão. Olha, o mês não acabou. Você que está nos assistindo e você que está aqui, o mês não acabou. Hoje é dia 29. 31 é sábado. Creia que grandes coisas ainda vai acontecer dentro do mês, em nome de Jesus. É questão de crer, irmão. Olha, a palavra diz assim, ó, me veio agora, o Espírito Santo me lembrou, ó, sem fé, anote aí, sem fé é impossível agradar a Deus, ponto. É fé, irmão, acabou. Fé na palavra. É impossível agradar a Deus sem fé, irmão. Então tenha fé, creia, em nome de Jesus. Todas as tuas contas pagas até o dia 31. Dinheiro vindo de lugares que você nem imagina, irmão. As coisas estão acontecendo, irmão. Não tem nada parado, não. Está tudo se movimentando. Basta você agir. Agir o quê? Agir na palavra. Acreditar na palavra. Acreditar no teu trabalho. Acreditar no resultado do teu trabalho. Isso depende de cada um de nós. Eu nunca imaginei, irmão, de estar aqui na frente hoje falando da palavra, com essa confiança, com essa autoridade, com unção. Autoridade, confiança, fé, traz convicção. Você é convicto e você fala com firmeza, irmão. É muito bom. Você sabe, lá em João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é essa aqui, ó, que ele está falando. É conhecer essa verdade. Isso liberta. Você tem alegria. Quantos anos eu perdi? Você que é mais jovem, quantos anos eu perdi da minha vida porque eu fiquei com medo de perder o que eu tinha? Estava preso, estava numa bolha. Satanás sabia como me prender. E você hoje tem esse lugar aqui, tem a palavra para você aprender, para você se libertar de tudo que te prende, irmão. De tudo que te condena, de tudo que traz miséria na tua vida. Não deixa não, irmão. Viva como o rei. Não é assim que fala a palavra? Que é rei dos reis? Jesus é o rei. Ele é o rei dos reis. Você é rei. Você é para viver como rei. É questão de você creia, aceite, se permita, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amo vocês. Sábado, aula no Rio 2. Falei. Domingo, 19 horas. Faltou domingo. Domingo, 19 horas aqui no Itaipu, tá? Francisco da Cruz Nunes. Qual o número? 7211. 7211. Gostei do 7211. Amém. Tchau, tchau. Deixa eu fazer o meu. Desde o ventre me conheces, me escolhestes para ti. Por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu
entender? Teu amor me libertou de mim e agora vivo, enfim. Desde o ventre me conheces, me escolhestes para ti. Por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo, enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo, enfim. Mas terceiro dia ele ressuscitou e a culpa que era minha ele enfim levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e a culpa que era minha ele enfim levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e a culpa que era minha ele
Domingo tem mais. Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse homem tem um nome sobre todo nome. Esse nome é Jesus. Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem
O inverno se calou. A cruz agora está vazia, pois o meu rei ressuscitou. O rei ressuscitou. O rei ressuscitou. Quer saber aonde ele está? Quer saber aonde ele está? O rei ressuscitou. O rei ressuscitou. Quer saber aonde ele está? Quer saber aonde ele está? Domingo tem mais, hein, galera? Ele está em mim.